E mais uma vez a nossa equipe se faz presente aqui no Cadastro Único do Bolsa Família para poder trazer informações sobre as famílias unipessoais. Essas que desde o início aí do ano a gente se faz presente aqui, cobrando, levando informação a toda a população para vir fazer a sua atualização. A gente conversa um pouco com a coordenadora do Cadastro Único e do Bolsa Família, Marilac Mendes, que fala melhor sobre essas atualizações e também sobre uma nova portaria lançada pelo governo federal. Eu estou aqui, né, para dar essa notícia a vocês, como já dei para outras emissoras de rádio também, essas informações a respeito dos unipessoais. Os unipessoais por quê? Porque os que estão em evidência, né? Que eles tiveram prazo bastante para fazer as atualizações e não olharam para isso. Aí agora todo mundo está querendo atualizar de uma vez só. E nós não temos condições de atualizar todo mundo de uma vez só. Como todos que a gente está chamando agora já estão bloqueados ou cancelados, a gente aqui do cadastro fez um cronograma, né, de atualização para ver se consegue ainda recuperar algumas famílias que já estão bloqueadas e canceladas. Então, a gente começou já desde a semana passada com os públicos, que são de imediato, são os 6 públicos, né, que é os que começaram as atualizações desde dezembro do ano passado, que todo mundo está aparecendo agora, nesse decorrer de 6 meses, poucas pessoas vieram para atualizar, e agora está vindo todo mundo de uma vez e não tem como. Por quê? Porque foram bloqueados, estão cancelados. Então, essas famílias unipessoais, eu estou falando só das famílias unipessoais, depois eu falo das famílias normais. E essas famílias unipessoais, a gente fez esse cronograma, né? Pegou os grupos de 1 até 5 e a gente distribuiu em datas, né, de atualização, que foi a que a gente já divulgou também nas redes sociais. Inclusive, nós estamos agora com o público 3, né, que vai do dia 14 de julho, não, do dia 11 ao dia 15 de setembro, certo? Que eram para ter atualizado até 14 de julho. E depois a gente vem com o público 4, que vai do dia 18 a 29 de setembro, e o último do dia 9 de outubro a 30 de outubro. Então, essas famílias que a gente está dando prioridade são todas que já estão bloqueadas e canceladas. A gente está fazendo isso para quê? Para ajudar as famílias, se a gente consegue recuperar ainda o benefício dessas famílias. Porque elas perderam. Perderam por quê? Porque não se preocuparam em olhar as mensagens no seu celular, no seu extrato bancário, no aplicativo do Bolsa Família. Porque essas mensagens do governo que vêm antes de bloquear, antes de cancelar, todos recebem. Todos que têm um aplicativo, todos que recebem o dinheiro na Caixa Econômica, que vem no extrato bancário, a mensagem dizendo até que dia você tem que atualizar para não bloquear ou para não cancelar. Porque o cancelamento é depois do bloqueio. Tem um bloqueio, tem atualização. Você não atualizou, bloqueia. Você não atualizou, cancela. É uma sequência. Então, como elas ainda estão num período que a gente pode ajudar, a gente fez esse nosso cronograma do cadastro único, porque o cronograma do governo federal já veio, como eu falei, desde dezembro, desde o dia 25 de dezembro, que vem esses grupos, né, recebendo informações que devem atualizar os seus cadastros. E foi isso que nós fizemos, para ajudar essas famílias, porque aqui nós queremos ajudar e não prejudicar. Porque essa questão de bloqueio de cancelamento não é com a gente. Pode até algumas pessoas achar, é a coordenadora do cadastro único, é o pessoal que trabalha do lado. Não é. Isso aí são informações que já vêm do Ministério da Assistência Social para a gente. Tanto vem as portarias, como vem os decretos, como vem os informes, como vem as instruções normativas, dizendo como a gente deve proceder. Como está dizendo agora, a gente tem as famílias unipessoais estão em uma averiguação para saber realmente quem é unipessoal ou quem não é unipessoal. É por isso que eu chamo a atenção, meu povo, se a sua família não é unipessoal, venha atualizar e coloque a composição correta da sua família, porque agora é diferente, agora vocês estão em uma averiguação. Então, o que é que o governo está querendo? O que é que a gente está mandando para ele? Digitalização de documentação. Está lá o documento seu está sendo digitalizado, o seu comprovante de endereço está sendo digitalizado. O seu termo de compromisso, dizendo que o que você está falando é verdade, está sendo digitalizado para o governo federal. Então, se ocorrer algum problema futuro, o problema não vai ser nosso, não. O problema vai ser de vocês que estão dando a informação errada. Se realmente você não for uma família unipessoal. Família unipessoal é o quê? A família que é só um componente na família, certo? Então, eu quero dizer de antemão, chamar a atenção que isso é uma coisa muito séria. Você não vem atualizar o seu cadastro se realmente você não morar só. Ou se você, certo?
estiver sozinho e achar, não, eu fiz meu cadastro como unipessoal, mas eu não sou, mora uma irmã comigo, mora um tio comigo, mora o pai, ou a mãe, ou a avó, você tem que vir trazer a documentação dessa pessoa e atualizar o seu cadastro normalmente. Porque eu volto a dizer, está sendo digitalizado documentação para o Ministério da Assistência Social. Lá eles vão saber, mesmo que a gente não consiga descobrir aqui, porque são muitas famílias, mesmo que a gente não consiga distinguir aqui quem é ou quem não é, porque a gente está fazendo visita também, quando a gente tem dúvida a gente faz visita, mesmo não tendo a gente manda fazer visita também. A gente está fazendo tudo na medida do possível. Eu tenho uma equipe muito competente, graças a Deus que os meninos que trabalham comigo sabem fazer o trabalho corretamente, não tem nem perigo deles fazerem errado por consciência. Se fizer errado já é porque recebe a informação errada e a gente não conseguiu destrinchar se realmente aquela família está falando a verdade ou não. Então eu chamo muita atenção porque isso é uma coisa séria, você pode responder um processo tanto civil como criminal por conta disso. Então, eram essas informações que eu queria dar para os nossos beneficiários. Outra coisa que eu queria informar também para vocês era a respeito dessa portaria que a gente recebeu do governo federal, do último dia 24 do mês passado, a portaria 911 do MDS, que diz o quê? Ele diz a quantidade limite que cada município pode ser concedido Bolsa Família para a família unipessoal. Então, o que quer dizer isso? Nessa portaria vem dizendo a porcentagem. Então, você 16% em cima da quantidade de famílias de Bolsa Família do seu município. Vou dar um exemplo bem simples. Canindé nós temos, que é Bolsa Família, 15.900 e poucas famílias que são Bolsa Família. Botando 16% em cima dessa quantidade de famílias que são Bolsa Família, vai dar numa faixa de 2.500 e poucas, por aí, 500 e poucas famílias que podem ser concedido, né, no caso, família unipessoal, que pode ser concedido o seu Bolsa Família. E nesse caso, o município de Canindé já extrapolou, então já ultrapassou esse limite de 16%. Então, no momento, não tem mais como o município receber concessão de famílias unipessoais para receber o programa Bolsa Família. Era isso que eu estava querendo dizer para todos os nossos beneficiários, inclusive quem fez, que não foi concedido ainda, não vai ter mais chance de conceder, porque o limite já ultrapassou. Então, a gente vai averiguar agora os que já estão recebendo, para saber se realmente são famílias unipessoais ou não. Então, você aí que é unipessoal e tem o seu cadastro que precisa ser atualizado, procure aqui a unidade para poder fazer a atualização do seu cadastro. Você que foi bloqueado ou já cancelado, possa também vir aqui para pegar informações para poder assim ver qual é a solução para o seu problema. Lembrando que aí a quantidade máxima de pessoas unipessoais cadastradas já foi atingida aí, segundo o governo federal. Como a Marilac já tinha explicado, há apenas 16% do número total de Bolsas Famílias que existe dentro do município podem ser liberados, aí mais ou menos 2.000 pessoas que podem ter o cadastro unipessoal. Então, procure fazer a sua atualização, se ainda está no período, para ver também se existe essa possibilidade de ser recuperado. As imagens é de Paulo Victor, eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.